Acabou de acontecer, o mercado da bola se movimentando, o Flamengo novamente vai em busca do Thiago Almada e esse assunto tá dando muito o que falar. Thiago Almada tentou ir para o River Plate, mas não deu nada como certo. Então, novamente o Flamengo investe no jogador. Para quem não sabe, o Flamengo está indo em busca de reforço de peso, jogador no nível de Thiago Almada, e o Thiago Almada está disposto a fechar com o Flamengo. É isso mesmo. Eu vou falar sobre isso e eu também vou falar sobre o jogador Danilo do Botafogo, que está com a sua vida não, está com seu clube indefinido. Danilo ainda não definiu com qual clube que ele vai fechar, com qual clube ele vai assinar, e soa aí uma conversa que Danilo tá indeciso se ele vai querer jogar no Palmeiras ou se ele vai querer ir para a Europa. Então vamos falar sobre Thiago Almada. O assunto Thiago Almada volta a ganhar força no Flamengo. Por quê? Para quem não sabe, o Flamengo tá tentando trazer o Thiago Almada a todo custo. Mas o que acontece? O jogador ficou com uma indecisão. Ele não sabe se ele iria para o River Plate ou se ele iria continuar atuando na Europa. Segundo informações, Thiago Almada volta a se interessar em se assentar para conversar com o clube do Flamengo, com o Boto, para ver como é que vai ficar, né, essa situação. O jogador sonha em atuar em um time brasileiro. Só que, o que acontece? O Flamengo quer contratar o jogador, o Flamengo quer fechar com o jogador, o Flamengo, eu acredito que vai fechar com o jogador, mas não depende somente da diretoria do Flamengo. O jogador também tem que dar o seu aval, tem que dizer sim para o Flamengo, porque não tem como simplesmente o Flamengo apresentar os papéis na mesa dizendo, ó, você vai receber X valor para você acertar conosco, para você fechar conosco. E o jogador continuar indeciso, mas mesmo assim o Flamengo ainda não abriu mão do Thiago Almada. Ele volta a se tornar assunto dentro da diretoria do Flamengo, porque o Thiago Almada, né, tá sendo o objetivo agora, né, do Boto. Por quê? Para substituir De Arrascaeta. De Arrascaeta precisa de alguém para substituir. E nada mais, nada menos como o nome, né, do tamanho do nome do Almada. Então o Thiago Almada volta a virar assunto dentro do Flamengo, porque é um jogador que vem atuando muito bem, chamando a atenção. Só que agora aqui eu já começo agora a querer dar a minha opinião sobre isso. Porque o que eu acho interessante nesse assunto sobre a novela Thiago Almada é que todo mundo está falando sobre o jogador vir para o Flamengo. Todo mundo está falando sobre o jogador fechar com o Flamengo. Só que em momento nenhum a gente vê o Boto, a gente não vê o BAP indo a público dizer, ó, nós vamos trazer o Thiago Almada, ó, nós vamos trazer o Danilo. E isso irrita muito a torcida, isso deixa a torcida encabulada. Por quê? Porque a torcida sabe que o elenco precisa de reforço, a torcida sabe que o elenco precisa de novos nomes para reforçar o grupo, reforçar o elenco do Flamengo, mas só que em momento nenhum eles vêm a público a dizer isso. E isso é que incomoda tanto a mim e a você que é torcedor. Por quê? Porque se o jogador não se posicionar e dizer que ele vai fechar com o clube, vocês ficam sem saber se isso é verdade ou se isso é mentira. Eu vi vários canais comentando sobre o Thiago Almada no Flamengo hoje. Mas só que o que acontece? Não depende somente do jogador, depende da diretoria do Flamengo, depende da pessoa que está por trás do jogador, do empresário do jogador. Porque o empresário do jogador tem que ver se isso vai ser bom para ele. Se isso vai valer a pena. Porque não é somente falar, fulano foi contratado. Não, tem que ver de vários ângulos. Porque tem que ser bom para o Flamengo e tem que ser bom para o atleta e ser bom também para quem gerencia a carreira do atleta. Então sim, na minha opinião seria uma boa ideia o Flamengo assinar agora com a Almada. Sim, seria uma ótima ideia, porque iria substituir o Arrascaeta e muito bem. E muito bem. Ah, mas o Danilo não seria a melhor opção, mas para agora o Almada seria a melhor referência. Seria o melhor nome. Por quê? Porque o Danilo está indefinido. O Danilo não sabe o que ele quer. O Danilo não sabe o que ele quer. Entendeu? Então, na minha opinião, o Almada seria
A melhor contratação com urgência. A melhor contratação com urgência seria o Almada, porque o Almada é mais rápido do que o Danilo. O Almada é mais ágil do que o Danilo. O Almada pensa mais rápido. O Danilo ainda fica assim ainda. Não, o Almada é mais rápido. Na sua opinião, você acha que quem deveria ser contratado primeiro? A Almada, que volta a ser assunto do Flamengo, ou o Danilo, que está indeciso? O Danilo não sabe o que ele quer. O Danilo, a vontade dele é voltar para o Palmeiras. Mas o Almada, ele praticamente está livre para assinar com qualquer clube. Ele está livre, porque ele ainda não renovou. As transferências vão se abrir, a janela de transferência vão se abrir. E esse vai ser o momento do Flamengo dar o checkmate. O Flamengo tem que ir com força total para fechar com a Almada, porque se perder essa oportunidade, já era. O River Plate já não vai mais fechar com a Almada. Não vai fechar mais com o Thiago Almada. Por quê? Porque o River Plate viu que o preço do jogador está muito acima daquilo que ele pode investir. Então agora é o momento do Flamengo fechar com o jogador. É a oportunidade. Porque o jogador está se valorizando cada vez mais. Cada vez que a Argentina ganha, o preço de mercado do jogador aumenta. Cada vez mais. Quanto mais tempo o clube do Flamengo demorar, o Boto demorar para fechar com o jogador, pior fica, mais caro fica. Cada jogo que o jogador joga, o preço de mercado dele vai aumentando. E o Flamengo não está disposto a pagar mais de 30 milhões em um jogador. O Flamengo não está disposto a pagar isso. O Flamengo quer pagar menos e não mais do que isso. Então, agora seria um momento para isso acontecer. Pelo menos na minha opinião. Eu não sei na sua opinião. Você acha que seria uma boa contratação trazer o Thiago Almada para substituir o De Arrascaeta? Será que seria uma boa contratação? Será que é isso que o Flamengo está precisando nesse momento? Thiago Almada seria a solução para o clube de regata do Flamengo? Ele seria o cara que resolveria todos os problemas? Será que é só esses problemas que tem dentro do clube do Flamengo? Ou tem outras áreas do campo que precisa ser também pontuada e preenchida com reforços? Deixa sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Afinal, esse canal sobrevive por causa de você que se inscreveu nele, por causa de você que me acompanha, que acompanha os meus vídeos. Então não esqueça de deixar seus comentários aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Dar o hype no vídeo para que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? E nós estamos juntos, aguarde as próximas notícias atualizadas.